Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o MASP, é o método de análise e solução de problemas. O legal do vídeo é que dá para você dar uma pausa, copiar, voltar, avançar, né? Mudar a velocidade aí da minha fala, mais rápido, mais devagar. Esse é o legal do vídeo. Lembrando que esse vídeo pode ser utilizado em outros contextos, porém ele foi gravado para a disciplina que no terceiro ano, onde o pessoal está fazendo o trabalho final, tá? Nesse trabalho final, existem várias propostas de utilização de ferramentas de qualidade e o MASP é uma das ferramentas propostas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um problema fictício e vou tentar trazer uma solução para esse problema através do MASP, que é o que vocês vão fazer também. Vocês vão pegar um problema fictício ou existente e utilizar essa ferramenta ou outra ferramenta de qualidade para tentar solucionar esse problema. O que tem de interessante aí nessa tabela? Se você colocar no Google MASP, Método de Análise e Solução de Problemas, o Google traz para você uma tabela pronta, tá? Uma tabela padrão do MASP. Eu peguei essa tabela padrão, que eu vou ler ali com vocês, e transformei essa tabela em perguntas. Por quê? Porque as respostas vão surgir. De vez em quando vocês podem ouvir um barulho aí, gente, só que é aquilo, né? A gente está numa casa, tem vizinhos, então não tem jeito, tá? É assim mesmo. Então, as respostas vão surgir, por isso que eu transformei em perguntas. É muito interessante também você olhar na coluna da esquerda o PDCA. Estão vendo a divisão aí? Isso vem do PDCA, o ciclo da administração, PDCA, tá? Ok? Vamos para lá então, vou para lá e vamos começar o nosso problema. Imaginem vocês uma pessoa que vende salgadinho frito, tá? Então o negócio dessa pessoa, vamos colocar lá o nome, Maria, tá? A Maria, ela vende salgadinhos fritos, tá? Ela tem aquele monte de salgadinho congelado no freezer dela, e o pessoal encomenda, né? Ela vende o centro salgadinho frito. Geralmente ela trabalha mais final de semana, então é ela que trabalha e a prima dela que trabalha com isso. Que equipamentos ela tem? Ela tem, claro, o fogão com o gás dela lá, a frigideira com aquele seixo para ficar mais rápido, uma frigideira grande, né? Um fogão bem potente. E ela também tem uma fritadeira elétrica, ok? Uma fritadeira elétrica, daquelas que usa óleo mesmo, tá? Não estou falando daquelas sem óleo, não. Aquelas que usa óleo mesmo. Então ela tem as duas opções. Quando ela está soberbada de encomendas, ela trabalha e a prima dela também trabalha, tá? Elas duas vão se dividindo ali. Só que a prima de Maria gosta muito de ficar na fritadeira elétrica, enquanto a Maria fica no fogão fritando os salgados de forma tradicional. O que está acontecendo? Em algumas encomendas, a gente percebe, os clientes perceberam, que os salgadinhos estavam vindo fritos, mas abertos. No mesmo lote, né, na mesma caixa, encomenda, estavam vindo salgadinhos perfeitos, fritos de forma perfeita, e outros salgadinhos estavam vindo abertos, fritos, mas sabe, daquela forma que a gente frita e explode o salgadinho abre. Então, assim, os clientes estavam reclamando muito e ela percebeu que se ela não solucionasse aquele problema a tempo, ela poderia perder clientes. Então, vamos lá? 1 é a identificação do problema, ok? Qual é o problema? E eu vou escrever aqui. Professora, se a gente escolher o MASP para colocar, a gente precisa fazer essa tabela? Precisa, tá? Precisa fazer uma tabela e precisa escrever o problema, não exatamente com essas palavras que eu estou escrevendo, né? Cada um vai adaptar isso ao seu próprio problema, ok? Então, qual é o problema? Alguns salgados fritos, mais abertos, ok? Sabe o que eu estou falando, né? De vez em quando, principalmente eu que não sei fritar salgadinho direito, o
sei o que eu faço que acaba abrindo, tá? Então, alguns salgados, mas eu me inteirei por que isso acontece, para poder dar essa aula para vocês. Alguns salgados fritos, mas vindo abertos, tá? E os clientes reclamando. Quando ele acontece, vocês percebem que é um momento de observação? Esse número 2 aí é um momento de observação. É claro que a Maria, ela nem sempre ela teria ou tem respostas, né? O problema acontece porque quando que está acontecendo isso? Precisa de uma observação, senão você pode falar algo que não é verdadeiro. Pode não estar acontecendo por aquele motivo. Então, para você chegar no problema certo, né, no ponto certo daquele problema e você tentar resolver, você precisa de observação. Quando ele acontece, vou escrever de preto que eu acho que vai aparecer melhor. Então, assim, quando ele acontece, Maria o observou, que é quando a sua prima frita junto com ela. Então, quando a sua prima, quando ela está assoberbada e chama a sua prima para fritar os salgados junto, acontece isso. Olha a dica aí. Então, quando a prima, é claro que num trabalho vocês vão explicar melhor, tá, gente? Que meu quadro é pequeno, então eu estou economizando, mas vocês estão entendendo. Quando a prima frita também. Tá? Claro que no trabalho vocês vão escrever, explicar um pouco melhor. Quando a prima de Maria frita os salgados junto, pela quantidade de serviço. Tá? Quando a prima frita também. Por que esse problema acontece? Aí é o momento de análise. A pessoa pensar, observar de fato, observar de uma forma mais profunda, analisando. Então vamos lá. Por que ele acontece? Então, Maria conversou com a prima e aí pensou assim, será que ela não sabe fritar? Será que eu não treinei ela direito? Aí fez um teste, tá? É a hora da observação através dos testes, né? Então fez o teste, pediu para a prima fritar e a prima, poxa, estava fazendo tudo direitinho, tá? Deixou o tempo lá de aquecimento, a máquina mostrava o aquecimento do óleo, a prima colocou a quantidade certa na fritadeira elétrica, só que estava abrindo, de qualquer forma, o salgado estava abrindo. E Maria percebeu então que não era uma questão de capacitação da prima, porque poderia ser, né? Maria percebeu que era uma questão de maquinário. A máquina estava com problema, não estava esquentando o óleo de forma homogênea. Ela mesma foi lá testar. Só podia ser isso. Chamou um técnico e o técnico percebeu que aquela máquina estava com problema. Então, por que o problema está acontecendo? Vou colocar aqui, problema técnico, vou colocar assim, tá? Na fritadeira elétrica. Aí vou botar aqui entre parênteses aquecimento do óleo. Imagina, né? O óleo já está tão caro, a pessoa usar à toa, usar e não conseguir o resultado esperado. Olha que desperdício aí de material, né? De produto final também. Vou colocar aqui a resposta sublinhado, tá, gente? Para vocês entenderem bem, porque a tabela vai ficando confusa assim. Vamos lá. Então, por que ele acontece? Por que o problema acontece? Maria analisou e observou que era um problema técnico na fritadeira elétrica de aquecimento do óleo. O que posso fazer para corrigi-lo? Ficou fácil, né? O que Maria pode fazer para corrigir? Então, consertar. Colocar a fritadeira para consertar. Então, vamos lá. Mas é só isso. Consertar a fritadeira, é só isso?
E o restante da encomenda de Maria? Como é que fica? Né? Ela vai perder venda, e aí é o momento da pessoa observar se ela, não sei se existe um aluguel, para algumas máquinas existe aluguel, se vale a pena alugar, ou perder, ou diminuir aquela encomenda, ou pegar com um amigo emprestado, né? Ou então nesse momento ela ir lá correr, comprar mais uma frigideira, estar preparada com mais um botijão de gás aí e colocar a prima para o fogão. Mas ela primeiro, aí vamos supor que a prima fala assim, ai, não sei fritar no fogão, me acostumei tanto a fritar na fritadeira elétrica, o que se faz? E aí você pega e treina rapidinho, olha só, prima, vamos lá, me ajuda aqui, tá? Então o que ela faz? Consertar a fritadeira elétrica, né? E vou colocar aqui o que eu faria, tá? Vou escrever direitinho. A mania de WhatsApp. Então, o que eu estou escrevendo? Consertar a fritadeira, comprar mais frigideira e treinar a prima para o fogão. Ok? Ai, professora, ficou tão elementar, eles tão simples. Sim, gente, é uma aula rápida, tá? Para vocês entenderem o que é o MASP. Então, o que posso fazer para corrigir esse problema? Consertar a fritadeira, comprar mais frigideira, treinar a prima para o fogão, ok? Execute seu plano. Esse é o momento da execução do plano. O que ela foi fazer? Maria foi fazer o quê? O que ela planejou aqui no item 4. Ela botou a fritadeira para consertar, enquanto isso ela foi lá correndo, comprou mais uma frigideira, treinou rapidinho a prima para fritar no fogão. E ela executou. Item 6. O problema continua ocorrendo? E se o problema continuasse ocorrendo? Seria uma questão de falta de treinamento da prima. Mas aqui não continuou ocorrendo não. Tá? Ela conseguiu entregar a encomenda dela. Ok? Item 7. Transforme o plano em padrão. Essa parte é muito importante. Porque a gente está falando de... Vamos lá, a gente está falando de um problema pontual que aconteceu, que a fritadeira elétrica estava com problemas, tá? Consertou e pronto? Teoricamente sim, consertou e pronto. Mas vocês entendem que Maria já deveria ter um plano B? Né? Já deveria estar preparada para se isso acontecesse? E pior, já pensou se o problema fosse a pessoa que estivesse manuseando aquela fritadeira? E aí, sim, seria uma questão de treinamento. E aí, sim, teria que, porque com pessoas, né, as pessoas não são estáticas, a gente tem emoções junto, então cada dia a gente está de uma forma, por mais que a gente tente fazer um padrão, e o certo é esse, um padrão de trabalho, cada dia a gente está de uma forma. Então o treinamento tem que prever isso também. Ah, quando você estiver mais ou menos assim, conversa comigo, fala comigo, a gente se prepara primeiro psicologicamente para iniciar aquele trabalho. Tá? Então, todo trabalho, todo procedimento, por menor que seja, ele precisa ter um padrão. Se não for escrito, né, o ideal é que seja escrito quando tem mais de uma pessoa trabalhando com você. Imagine, então, num lugar que muitas pessoas trabalham. Tá? Então, é claro que pode, de vez em quando, fugir daquele padrão, dependendo do contexto, acaba fugindo do padrão. Mas você entende que precisa existir um padrão de serviço, tá? Precisa existir um padrão, principalmente quando você corrigiu, você identificou e corrigiu um problema. Quando a gente fala de serviço, de atendimento ao público, então, gente, quando você percebe um problema, por exemplo, no relacionamento com o público, aquele funcionário precisa ser treinado, precisa se esforçar, o superior precisa sim orientar e manter a vigilância para que aquilo não ocorra de novo, um mau atendimento, tá? Porque esses métodos de qualidade, eles se aplicam a produtos e serviços. Basta a gente ampliar o nosso olhar, tá bom? E observar o contexto em que o problema se encontra.
Tá? Então, no caso de Maria aqui, transforme o plano em padrão. O que eu faria se estivesse no lugar de Maria? Observar o funcionamento dos equipamentos com regularidade, tá? De repente chamar um técnico sempre, ou então testar para mim, para ver se aquele salgado não vai dar problema, testar um pelo menos, observar o funcionamento dos equipamentos com teste e com regularidade. Tá? Observar o funcionamento dos equipamentos com teste e com regularidade. Você pode falar até mais, pode falar e ter um plano B, e ter um equipamento extra, né? Nesse caso aí, a frigideira extra não seria um equipamento igualzinho extra, né? Porque não seria outra fritadeira elétrica, mas seria uma frigideira extra que Maria poderia utilizar. Ela já devia ter isso, certo? Item 7, reflexão. Vocês percebem que é planejamento, e aí a pessoa executa, depois a pessoa controla para ver se aquela execução saiu legal, e depois ela replaneja ou ela transforma aquilo num padrão para que aquele ciclo se torne cada vez mais aperfeiçoado. Isso é básico na administração, tá? E aí vem o momento da reflexão. Há outros problemas assim? Tá? Se sim, a pessoa vai pensar, então, eu posso resolver da mesma forma? Tá? E aí você vai responder, e a gente vai usar o MASP para entender os outros problemas também. Problemas iguais, e a gente vai usar a mesma solução. Sim, problemas diferentes, vamos usar o MASP para entender os outros problemas, tá? Não há outros problemas assim, mas se houver, eu estou dando opções para você escrever no seu trabalho, mas se houver outros problemas assim, nós vamos usar também o mesmo método ou outro método, ok? Espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, pergunta para o professor. Abraço, até a próxima.